seus objetivos de vida. É o momento de você elevar a Deus a sua prece. Logo em seguida nós estaremos dando continuação a essa oração, suplicando a Deus o favor dele a cada um de nós. Maravilhoso Deus, como é agradável, prazeroso nós, seres humanos mortais, pecadores, poder dobrar os nossos joelhos diante da Tua presença, em oração, tendo a certeza plena de que mesmo falhos, o Senhor nos ouve, porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos, Senhor, estão abertos para toda oração que se fizer nessa casa, a Tua casa, a Tua morada, o lugar da Tua manifestação. Com certeza, no silêncio do coração de cada um dos Teus filhos, o Senhor pode ouvir os sussurros de socorro, as súplicas, como também a gratidão. O Senhor conhece cada um deles, sabe das suas reais necessidades. E, Senhor, atende a súplica dos Teus filhos de acordo à Tua vontade, segundo o Teu querer. Porque a Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E é por isso que queremos começar essa semana na certeza da Tua presença, do Teu favor, da manifestação do Teu poder, da Tua graça em nossa vida. Nesse momento nós vamos nos levantar, vamos abrir as Escrituras, e nós não queremos ouvir homens falando, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito, e que esteja aberto o nosso coração para ouvir e aceitar a Tua palavra, e pelo poder do Espírito Santo praticar as verdades que o Senhor há de nos ensinar nessa noite. Nos abençoe neste momento, permaneça conosco, dá-nos clareza e entendimento das Escrituras, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, que todo o povo diga amém. Você poderia me fazer um favor nessa noite? Você que está aqui conosco, você vai olhar para a pessoa mais bonita que estiver do seu lado e vai dizer para ela: Jesus tem algo maravilhoso para você nessa noite. Diga: Jesus tem algo maravilhoso para você nessa noite. Diga isso com convicção, com segurança. Jesus tem algo maravilhoso para você nessa noite. Eu não creio que você veio aqui por acaso ou por mera coincidência. Você veio nessa noite porque Deus tem um plano, tem algo especial para você. Amém?
O tema dessa noite é um encontro inesperado. Nós estamos vivendo no século 21. O século do avanço tecnológico. Quem diria que há 20 anos atrás nós pensaríamos que hoje nós tivéssemos um universo em nossas mãos, um smartphone. Quem imaginou um dia um pregador contando uma história e alguém sentado no banco abre o Google e vai conferir se aquela história contada pelo pregador é verdade ou é apenas uma fábula? Quem diria que através de um aparelho você se conectaria com alguém do outro lado do mundo? E não só isso. Não apenas conectar, é você ver a imagem da outra pessoa em tempo real. E mesmo diante do avanço tecnológico que cada dia vai se atualizando, nós ainda vivemos uma geração de pessoas que vivem sérias crises existenciais. São pessoas que perderam o sentido da vida. E não pense você que são pessoas menos favorecidas financeiramente. Em sua grande maioria, são pessoas abastadas, ricas, que têm uma boa casa, carros, mansão, homens e mulheres que têm uma carreira profissional de sucesso, mas vivem neste mundo sem saber por que estão aqui e nem para onde vão. E nesse dilema de se encontrar dentro deste mundo, de saber quem realmente elas são, muitas pessoas perdem o sentido da vida e desistem de viver. Algumas vão procurar o sentido da vida aonde não tem sentido. Nas festas, nos bailes, nos vícios, na bebida, nas drogas, na imoralidade. Vão se autodestruindo, tentando achar um sentido para a sua existência. Assim caminha o mundo nessa direção. E nos tempos da Bíblia, também pessoas procuravam o sentido da vida na religião. E muitas dessas pessoas acabavam se frustrando com aquilo que aparentemente deveria oferecer esperança aos corações atribulados que não entendem qual é o verdadeiro sentido da vida. É por isso que nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma história muito importante. Ela se encontra registrada no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26 até o verso 39. É um encontro inesperado narrado por Lucas. Um encontro entre alguém que foi buscar a esperança para a vida na religião e, de repente, acaba se encontrando pelo caminho com um evangelista. Alguém que lhe apresentaria o evangelho. Atos, capítulo 8, verso 26 ao verso 39. Quem, por gentileza, já encontrou, diga amém. Que maravilha. Quem não encontrou, misericórdia. A do Senhor dura para sempre. A minha vai durar alguns segundos, até você encontrar. Aí, quando você encontrar, eu começo a ler e você vai nos acompanhar nessa leitura bíblica. Diz o texto de Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que
um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, desce desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe quem? Quero ouvir quem ele anunciou? Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se credes de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, alegria, satisfação. O eunuco encontrou o verdadeiro sentido e a razão da vida. Posso ouvir um amém? Bom, a história começa com um etíope que era eunuco. Etíope, naturalmente, porque ele era natural da Etiópia. E como a Bíblia o descreve? Como um eunuco. Porém, eu não consigo descrever qual dos 3 tipos de eunuco ele era. Porque existiam 3 tipos de eunuco. O primeiro eunuco era aquele que nascia eunuco. O que significa isso, pastor? Era um homem que tinha a sua virilidade, porém, ele era estéril. Ele não tinha filhos. Era um eunuco. Ele não poderia ter uma geração. Ele não poderia ter filhos. Era chamado, então, de eunuco de nascença. O segundo tipo de eunuco era aqueles que decidiam não ter relação sexual, não se casar. Então, eles se faziam eunucos. Por essa razão, eles não se envolviam com mulheres, porque escolheram serem eunucos. E o terceiro tipo de eunuco eram homens que eram castrados para cuidar do harém do rei. Por que eram castrados? Para que eles não possuíssem as mulheres e as concubinas do rei. O que o texto nos diz é que esse eunuco etíope, ele era um homem extremamente importante para o seu país. Ele era responsável pela administração financeira da Etiópia, porque o texto diz que ele era um alto oficial de Candace. Candace era um título da dinastia das mulheres etíopes, da realeza.
Ele era o primeiro-ministro, o homem que comandava as finanças do país. Mas o que chama atenção é que o texto diz que o etíope eunuco, alto oficial, era um homem do alto escalão da realeza da Etiópia, ele vai para Jerusalém e diz o texto, ele foi para adorar. Bom, não é necessário dizer que quem vai para Jerusalém adorar, vai justamente adorar mediante os elementos da religião judaica. E aí é possível afirmar que, possivelmente, o etíope eunuco era um religioso, um prosélito. E o que é isso, pastor? Prosélito é todo gentio que aceita o judaísmo como religião e se submete ao rito da circuncisão. E aí ele abraça o sábado, todas as leis cerimoniais, e aí ele é considerado um prosélito judeu. E a história diz que entre o ano 594 ao ano 588, alguns judeus se aliaram aos egípcios para travar uma batalha contra a Etiópia. E a história diz que muitos judeus ficaram como guardas na Etiópia. E por essa razão, acredita-se que parte da Etiópia foi influenciada pelo judaísmo. E agora, o que o eunuco estava procurando em Jerusalém? Qual era a sua finalidade ao ir a Jerusalém? Adorar o Deus de Israel. Só que um detalhe, ele volta sem entender, sem compreender absolutamente nada. Isso abre a minha mente para entender o seguinte: muitas vezes uma pessoa pode chegar na igreja, participar de toda a liturgia do culto, e de repente voltar para casa sem entender absolutamente nada. E ao voltar para a Etiópia, passando por uma faixa deserta, no sentido que não tinha ninguém, entre Jerusalém e Gaza, de repente, quem aparece diante do eunuco? Aparece o evangelista Filipe. E nessa narrativa bíblica nós podemos aprender o passo a passo de como se processa a salvação no coração do ser humano, que faz com que cada um de nós entendamos qual é o verdadeiro sentido da vida. E olha como tudo aconteceu. Então, Filipe se aproxima do eunuco, e o eunuco estava lendo o quê? O que ele estava lendo? A Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia dos seus dias, que era justamente o Antigo Testamento. Ele estava lendo o profeta Isaías. Para entendermos a salvação, nós precisamos buscar conhecimento aonde? Aonde, gente? Não ouvi aonde? Na Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Santifica-te na verdade, porque a minha palavra é a verdade. O próprio Jesus disse para os judeus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, e são elas que testificam de mim. A Bíblia nos leva a uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão. Então, as Escrituras, ela tem um papel fundamental, porque ela revela quem é o Evangelho.
ela revela Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Buscar conhecimento na palavra de Deus. E a própria Escritura diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por mais que muitas pessoas digam que a Bíblia é um livro obsoleto, é um conto da carochinha, por mais que digam que a Bíblia é um livro ultrapassado, não tenha dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. E para entendermos a salvação, o primeiro passo é estudar as Escrituras. Esse é o primeiro passo. Porém, o eunuco estava lendo as Escrituras, estava fazendo o que é correto. Ele estava buscando o sentido da vida na palavra. Todavia, entretanto, diz o texto que Filipe lhe faz uma pergunta: você compreende o que está lendo? Aí muda tudo. Porque ler é uma coisa, entender é outra totalmente diferente. Lembre-se, ele não era judeu, ele era um etíope. Ele estava aderindo a uma cultura que não era dele. E agora, ao se deparar com as Escrituras, ao ler o profeta Isaías, ele não conseguia compreender. Porque Filipe lhe pergunta: você compreende o que vai lendo? E ele responde: como poderei entender se não tem quem me explicar? Então, eu preciso, em primeiro lugar, ler as Escrituras, porque ela é a revelação de Deus, a qual Cristo, nosso Salvador, nos é apresentado. Porém, eu preciso compreender aquilo que eu estou lendo, porque se eu não compreender o contexto, eu vou criar pretexto para não seguir o que a Bíblia ensina. Certa vez eu vi um pastor pregando um texto que ele não tinha compreensão. E por não compreender, ele estava ensinando errado. Ele pegou o Apocalipse, no capítulo 13, e diz: e vi uma besta que emerge do mar. E ele diz: a besta é o símbolo do mal. Está certo ou está errado? Certo ou errado? Certo. Mas aí em seguida ele diz: como a besta emerge do mar, então o mar é o lugar da moradia do mal. Então os crentes em Jesus Cristo não podem tomar banho de praia, não podem ir para o mar, porque o mar é a morada do mal. E aí ele busca mais um argumento na própria Bíblia. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. E o mar? Olha, está vendo? Ele leu, mas não compreendeu. E por não compreender, estava ensinando o quê? Errado. Muitas pessoas, elas desanimam de estudar as Escrituras por não compreender. E eu até entendo isso, porque a Bíblia é um livro escrito na cultura judaica há mais de 2000 anos, com usos e costumes totalmente diferentes dos nossos, com frases totalmente opostas às nossas frases. Eu me recordo quando eu era recém-converso, eu entrei numa mercearia e encontrei um amigo de escola, ensino médio. E aí eu fui comprar algo para o meu pai, na mercearia, e ele estava no balcão comendo mortadela. E ele me ofereceu, eu falei assim: eu não como mais mortadela. Ele perguntou por quê? Assim, porque agora eu conheci a palavra de Deus e a gente agora não faz mais uso de alimento imundo. Ah, então você virou crente? Eu falei assim: virei crente.
Aí ele disse assim: rapaz, eu te falar uma coisa, eu não quero virar crente de maneira nenhuma. Eu falei: por quê? É muito difícil. Mas por que é difícil? Eu falei assim: olha, tem um texto lá da Bíblia que diz assim: olha, se alguém lhe bater na face, dê a outra. Eu falei: mas o que é o difícil aí? Rapaz, eu não vou deixar ninguém bater na minha cara, muito menos vou dar o outro lado para a pessoa bater. Ainda tem um outro texto que diz lá que se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar cego no reino dos céus do que ir para o inferno. A pessoa lê, mas não o quê? Compreende. E o ser humano, muitas vezes, não tem humildade suficiente a se submeter àquilo que a palavra de Deus está falando. O eunuco estava viajando a caminho de volta para a Etiópia. E Filipe diz assim: você compreende o que está lendo? E ele, de maneira humilde, diz: como eu vou entender se não tem quem me explique? Às vezes me preocupa muitas pessoas que já conhecem o Evangelho há muito tempo e ainda não conseguem compreender muitas coisas que estão nas Escrituras. Primeiro, nós lemos a Bíblia, ela é a revelação de Deus, a qual aponta Jesus Cristo, mas nós precisamos ler, e em segundo lugar, nós precisamos compreender. Terceiro, olha o que diz o texto. Filipe, ele começa por essa passagem das Escrituras, apresenta Jesus Cristo para aquele homem, e no transcorrer da viagem, quando o eunuco avista a água, ele diz assim: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Agora, eu compreendi as Escrituras, ou seja, eu li as Escrituras, compreendi as Escrituras, e agora eu quero ser o quê? Batizado. Então, Filipe disse: ó, é lícito você batizar, mas primeiro, você precisa o quê? Crer de todo o seu coração. Reforçando o que Marcos diz no seu evangelho: quem crer e for o quê? Quando Paulo e Silas estavam diante do carcereiro em Filipos, ao carcereiro tentar tirar a própria vida, Paulo e Silas disseram: não faças isso, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, ele se prostra de joelho e faz uma pergunta para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Diante da atitude daqueles dois homens, ele se sente impactado por aquela ação e diz assim: olha, o que eu devo fazer para ser salvo? E qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu. A salvação se processa a partir do momento que eu encontro Jesus nas Escrituras, compreendo quem é Jesus e creio no Senhor Jesus. Eu preciso crer. Terceiro passo: eu leio as Escrituras, eu compreendo as Escrituras e eu creio nas Escrituras, porque ela é a palavra de Deus e ela me aponta Jesus Cristo, que é o real e verdadeiro sentido da vida. Tem muita gente que entende as Escrituras ao ler as Escrituras, mas quando chega nesse momento tão importante, e o pastor Saulo está aqui, pastor Saulo é ministério pessoal, é evangelista, ele sabe, muitas pessoas leem as Escrituras, compreendem as Escrituras, mas quando chega no momento de crer, de aceitar, de tomar uma decisão para o batismo, o que essas pessoas fazem? Elas retrocedem. Muitas adiam a decisão, postergam para o futuro.
tem receio de fazer essa entrega. Mas quando nós cremos de todo o nosso coração, nós não podemos resistir à graça salvadora de Jesus Cristo. Veja que não foi Filipe que fez o apelo para o eunuco. Não foi Filipe que disse assim: aqui está a água, desce do carro porque eu vou batizar você agora. Não houve um apelo do evangelista. Quem é que faz o apelo? O eunuco. Ele não resistiu à graça encontrada em Jesus Cristo, porque o sentido da vida, irmãos, não está na igreja, o sentido da vida não está na religião, o sentido da vida não está em bens materiais, em posição. O verdadeiro sentido da vida é Jesus Cristo. Quem tem Jesus na vida não tem crise existencial, porque Ele é a razão da nossa existência. Mas para isso eu preciso crer. E para concluir o quarto passo do processo da salvação, o texto diz: então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o caminho cheio de júbilo. A alegria da salvação, o sentido da vida, a esperança da vida eterna, a certeza da salvação. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você nessa noite: o batismo só tem sentido, o batismo só é real quando nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Se eu passo pelas águas, mas não creio, eu estou apenas tomando um banho. Mas quando eu sou batizado nas águas, fruto da minha aceitação pessoal a Jesus Cristo como meu Salvador, então todos os meus pecados são perdoados. Eu estava perdido, mas agora estou salvo. Eu estava andando errante em direção à morte, mas agora eu encontrei Jesus Cristo. O eunuco foi a Jerusalém, participou da festividade da Páscoa, entrou na sinagoga dos judeus, quem sabe comungou com eles, mas voltava para casa sem nenhum sentido de vida. E de repente lhe apresentam através das Escrituras o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O eunuco não resiste à graça, ele se entrega completamente. Ele diz: eu quero ser batizado, aqui está a água. E ambos desceram do carro e ele foi batizado. E a história diz que o primeiro etíope cristão foi um alto oficial, um homem importante, um homem da realeza. O continente africano recebe o evangelho através de um prosélito judeu que vivia na Etiópia, mas que foi para Jerusalém participar das festividades religiosas, mas no deserto, entre Gaza e Jerusalém, ele encontra Jesus Cristo, através das Escrituras. Porque a maior revelação está aqui, na palavra de Deus. É aqui que nós encontramos Jesus Cristo. E eu fico maravilhado com essa história bíblica. É porque no ano de 2016 era meu último ano na cidade de Mantena como pastor. E um dia estava eu pregando na igreja, num culto de domingo. E a igreja de Mantena, ela tem duas portas de vidro. Você precisa abrir a primeira, a segunda, para depois entrar na igreja. E um jovem de calça jeans, camisa verde, tênis branco, ele entra pela primeira porta e para na segunda, no hall de entrada. E ali ele fica ouvindo todo o sermão. Era domingo. Quando o culto acaba, ele fica na calçada, em pé da igreja. E eu ali na porta, cumprimentando as pessoas que por ali passavam. E ele ficou assim, do meu lado.
depois de me despedir de todos os irmãos e visitantes da igreja, ele me chamou em particular e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E eu, pois bem, pode falar. Não, eu quero conversar com o senhor do outro lado da calçada. É particular. Ele disse assim: pastor, eu tenho 26 anos. Passei 5 anos preso. Aos 16 me tornei usuário de drogas. Aos 20, traficante. Com 21 anos fui preso. Mas foi lá na cadeia que alguém me apresentou o Evangelho, pastor. Um jovem, ele conheceu Jesus Cristo através da Novo Tempo, e durante o banho de sol ele me evangelizava com uma Bíblia, me apresentando Jesus Cristo como Salvador. Durante 6 meses de banho de sol, eu fui doutrinado na palavra de Deus. Eu creio que as Escrituras é a palavra de Deus. E ele disse assim: eu não só creio, como aceito Jesus como meu Salvador. Eu saí daquela prisão, mas eu ainda continuo preso. Porque eu só serei liberto, pastor, quando eu for batizado. E eu vim aqui pedir para o Senhor me batizar na sua igreja. Vocês já viram isso, gente? Uma pessoa sair da sua casa e ir para a porta de uma igreja, pedir para um pastor que ele não conhece, para ser o quê? Porque ele disse para mim, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será o quê? Eu quero ser salvo, eu quero ser liberto. Eu saí da prisão, mas eu quero ser liberto do pecado, eu quero uma nova vida, pastor. E no sábado seguinte eu estava batizando o Tiago, um menino de 26 anos, e se tornou uma nova criatura. Eu posso ouvir um amém? Mas existe uma linha tênue sobrenatural por trás dessa história. Eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Quem levou Filipe para o deserto? O Espírito Santo. Quem disse para Filipe andar ao lado do carro? O Espírito Santo. Quem convenceu o etíope do pecado, da justiça e do juízo? Quem? O Espírito Santo. Quem foi derramado na vida do etíope após o batismo? Quem fez com que Filipe fosse transladado e não mais visse o eunuco? O Espírito Santo. Todo o processo da salvação, existe um ser sobrenatural trabalhando, um ser divino trabalhando para a salvação de cada um de nós. O nome dele é o Deus presente, o Espírito. O encontro inesperado do eunuco não foi com Filipe, foi com o Espírito Santo. Porque o livro de Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Nesse momento, se o Espírito Santo está tocando o seu coração, se você tem desejo de se entregar completamente a Jesus, a qual nos é apresentado nas Escrituras, a qual a palavra diz que nós precisamos crer de todo o coração para sermos batizados e salvos. Você não precisa vir à frente, mas aí aonde você estiver, ore a Deus dizendo: Senhor, que através do Espírito Santo eu possa encontrar Jesus nas Escrituras, eu posso crer em Jesus Cristo. Eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser salvo pelo meu Salvador, Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical. Se essa é a sua decisão nessa noite, eu gostaria que no final da música
você pudesse ficar de pé, porque eu quero orar com você. Para que Deus possa mudar a sua vida, trazer sentido para ela, assim como trouxe para o etíope eunuco, que saiu de Jerusalém decepcionado, mas ao encontrar-se com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, ele voltou para casa cheio de júbilo, de alegria. E é esse sentimento que eu quero que você volte para a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Desespero, sentia solidão, só via meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer: foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Teu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Obrigado, Senhor.
entendemos que o verdadeiro sentido da vida é Jesus Cristo, a qual nós podemos encontrá-lo através das Escrituras Sagradas. E uma vez que entendendo quem Ele é e o aceitando como nosso Salvador e sendo batizado nas águas, somos salvos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas neste mundo têm casa, carro, riqueza, posição, carreira profissional de sucesso, uma família bonita, bens materiais, posses, mas não têm o verdadeiro sentido da vida, porque não tem Jesus Cristo. Porque quem não tem Jesus pode ter tudo, mas ao mesmo tempo não tem absolutamente nada. Mas muitos, quem sabe, não tem carro, casa, não tem riqueza, não tem posição. Quem sabe até não tem uma carreira extraordinária de sucesso. Mas se tem Jesus, não precisam se preocupar, porque tendo Jesus, nós temos absolutamente tudo. Quem tem Jesus tem um verdadeiro tesouro, tem uma coroa, tem um título, herdeiros, tem uma posição no reino dos céus. Muitas vezes, ó Deus, neste mundo de pecado, a gente perde muita coisa, a gente sofre muito, a gente se decepciona, situações nos entristecem, em ocasiões nos frustramos, mas não desistimos, porque temos a razão da vida, o sentido da nossa existência. Nós temos Jesus Cristo. Que nós possamos agora voltar para casa, assim como o eunuco voltou, cheio de júbilo, de alegria, de satisfação, de realização, de alegria, porque nessa noite nós encontramos com o nosso Salvador. Leva-nos de volta para casa, Senhor, na certeza da salvação em Jesus Cristo. É o que te pedimos nessa noite, no poderoso nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa noite a todos.